Atos, capítulo 13, versos 1 a 4, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Você pode se assentar? Queridos, nós vimos que o Espírito Santo é também chamado, nos escritos bíblicos, de Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Consolador ou simplesmente de o Espírito. Isso foi aquilo que nós meditamos na nossa última escola bíblica. Então, Deus, ele é assim chamado quando se trata do seu agir sobrenatural no ser humano, especialmente naqueles que ele mesmo designou para alguma determinada tarefa, sendo o seu Espírito o indispensável cooperador da igreja, que convence o pecador da sua necessidade de conversão a Cristo para ser salvo e habita em cada verdadeiro convertido ao Senhor, a fim de lhe regenerar, orientar, encorajar e capacitar com poder, tanto por meio de dons, para a edificação da igreja, isso é muito importante, quanto pelo fruto na vida de quem se deixa transformar e ser guiado por ele. Isso é indispensável, vivendo cada dia mais para a glória de Deus. Lembrando que nós não estamos estudando teologia, assuntos teológicos, mas nós estamos meditando no que a Bíblia nos ensina a respeito de vários temas fundamentais para a nossa fé cristã. E por aquilo que eu tenho escutado dos irmãos, até no início, eu compreendo plenamente a direção do Espírito Santo para a nossa igreja nesse momento, da necessidade de nós termos mais esclarecidos aquilo no qual a nossa fé deve estar fundamentada, no fundamento de Cristo, na doutrina de Cristo, que é a doutrina dos apóstolos, que aplicaram essa doutrina de Cristo no contexto da nova aliança. Então, é isso que nós estamos meditando. E é importante, semana passada surgiu uma dúvida de um amado irmão sobre exatamente aquilo que nós temos meditado hoje é a 11ª, nas 9 anteriores meditações. A primeira foi Fundamentados em Cristo. Todas as demais depois falávamos sobre Deus, o Deus único, o Deus trino, que se revela distintamente como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, os textos que nós vamos meditar aqui, eles nos mostram, e essa própria definição aqui, que ela foi formulada pelo nosso pastor Alan, a partir dos textos bíblicos, nós vamos ver nos textos um agir sobrenatural de Deus com características de uma pessoa. Não tem como nós negarmos isso. Deus é assim chamado quando se trata do seu agir sobrenatural no ser humano, especialmente naqueles que ele mesmo designou para alguma determinada tarefa. Vou ler novamente os versos iniciais.
Atos 13, 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui, quando você lê profetas, profetas são os pregadores. É uma igreja formada, um exemplo clássico é a nossa igreja aqui, local. Uma igreja que, ao longo dos anos, e continua sendo assim para a glória de Deus, numa pluralidade de pessoas, somos diferentes, mas pregadores que, na direção do Espírito Santo, trazem a mensagem do Senhor. Um é de um jeito, um é mais professoral, o outro é mais enfático, o outro nos dá uns pedala Robin na necessidade que o nosso coração tem, nosso coração sujo, inclinado para o mal. O outro nos encoraja, o outro é mais um papo reto e direto, cada um do seu jeito, na sua pluralidade, mas todos compartilhando, na oportunidade que cada um tem, a palavra do Senhor em unidade para a nossa vida, para a nossa necessidade. Então, um exemplo disso. Era assim antigamente, com o pastor Alan, o pastor Robson, o pastor Sandro e os demais pregadores, e tem sido assim também hoje. Não só os pastores, mas os evangelistas, os irmãos que pregam, e isso para a glória de Deus. E era assim nessa igreja. Essa igreja é aquela igreja onde pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, porque eles se pareciam com Jesus. Verso 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, uma igreja que estava congregando, se reunindo, uma igreja que estava caminhando, servos que estavam seguindo a sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória cristã. Enquanto eles faziam isso, disse o Espírito Santo. Detalhe, o texto não está dizendo que eles serviam ao Senhor para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou participar do culto para ver se Deus me dá a solução para aquele problema que eu tenho que resolver na segunda-feira. Não. Ou como eu já ouvi muitas vezes, essa é a vacina de Deus para você, para aquele problema que você vai enfrentar na segunda-feira. Não. Eles não serviam para ouvir o Espírito Santo falar, mas porque eles serviam a Cristo, o Espírito Santo falava com eles. Os irmãos entendem a diferença? Uma coisa é você servir a Cristo. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, fala com o crente. Outra coisa é usar da vida cristã, da caminhada de fé, para obter um oráculo, né? Olha, um exemplo, né? Eu vou aqui abrir a Bíblia, Deus vai me dar uma resposta para essa conversa que eu tenho que ter com fulano. Deus pode fazer? Pode. Mas se você ler a Bíblia, medita nela regularmente, de preferência diariamente, e medita nos textos bíblicos uma vez após outra, o Senhor vai te lembrar da palavra. Né? Não é você fazer de um oráculo. Deus pode agora, aqui nesse momento, me usar para trazer uma direção para você, sem eu saber. Para a sua semana pode, como ele já fez várias vezes, para a glória dele. Mas isso não significa que você e eu devamos nos reunir, servir ao Senhor, para que o Espírito Santo fale conosco. Não. Nós servimos ao Senhor porque o amamos. E por amá-lo, ele habita em nós e fala conosco. Essa é a diferença. A igreja, então, ela estava assim. Uma igreja que era plural, era diversa. Usar até a expressão diversidade é complicada, né? Que aí a pessoa logo distorce. Mas plural, você vai entender melhor. Infelizmente, a gente está num tempo muito difícil, você não pode usar nem o português claro. Aí o verso continua. Apartai-me, separai. Quando apartai-me,
é separe para mim, para mim, para mim. Não é separe para a igreja, não é separe para o mundo, não é separe para a família, mas separe para mim, a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo estava chamando a Barnabé e a Paulo para uma obra missionária e ele claramente revelou isso à igreja. Igreja, eu estou chamando Paulo e Barnabé. Vocês precisam liberá-los para a obra missionária que eu tenho chamado eles. Continuando, verso 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então nós encontramos aqui o Espírito Santo, ele agindo de forma sobrenatural naqueles que ele designou para uma determinada tarefa específica. Assim o Espírito Santo fez com Barnabé e com Paulo. O que nós podemos trazer de prática para a nossa vida ao nós meditarmos nesses 4 versos aqui, além de entender que o Espírito Santo age sobrenaturalmente, especialmente naqueles que ele designa para uma tarefa específica? É que aqui nesse texto, como nós vemos aqui, nós somos chamados a uma obediente entrega. Quantas vezes o Espírito Santo nos manda fazer algo, nos chama a realizar algo para ele, e você e eu temos a cara de pau de dizer: não, agora não, Senhor, eu não vou. Isso me faz lembrar um testemunho que o pastor José Erion, se eu não me engano, contou, de uma irmã na Argentina, em que ela foi chamada pelo Senhor na sua juventude para a obra missionária, e ela, Senhor, agora não, deixa eu casar primeiro. Aí casou. Aí o Espírito Santo falando ao coração dela: agora não, Senhor, deixa eu ter meus filhos. Teve seus filhos. Aí o Espírito Santo chamando: Senhor, agora eu quero ver meus filhos crescidos, formados, constituídos, família. Foi aguardando. Já na sua velhice, Deus usou um irmão, se não me engano foi um irmão, estava do outro lado da rua, o Espírito Santo falou com ele: atravessa a rua, bate lá naquele portão, naquela casa, e fala isso aqui. E quando aquela irmã, já uma senhora, chamada na sua tenra idade, agora já uma senhora, uma anciã, ela abriu, o Espírito Santo falou: olha, por causa da sua desobediência, milhões de almas, de vidas argentinas foram para o inferno, e você vai prestar conta disso. Então, se o Espírito Santo está nos chamando, o que nós temos que fazer? Obedecer, irmãos, nos entregarmos. Nós não nos mandamos. Você acha que eu fico à vontade aqui? Não fico, irmão. Vocês sabem que eu sou retraído. Mas eu aprendi a não me mandar. Então, amém. Tem que fazer. Se eu resisto, é pior. Porque quando eu resisto, testemunho pessoal, me dá um negócio, eu começo a dar um incômodo, uma queimação aqui, aquele alerta pulsando dentro de mim, que eu sei que é o Espírito Santo me chamando à responsabilidade. Então, é melhor nós sermos obedientes àquilo que Ele está nos comissionando. Aí, continuando a nossa definição, uma outra verdade. Sendo o seu... Aliás, só como curiosidade, acrescentando, na continuação do texto, logo no início da viagem missionária, nós já vemos uma menção de Paulo, cheio do Espírito Santo, sendo usado para repreender uma oposição que estava acontecendo ali ao trabalho que eles estavam fazendo. Depois você continua a meditar no capítulo 13, logo nos versículos seguintes. Uma outra verdade é o agir sobrenatural, especialmente quem ele designa para uma tarefa,
sendo seu Espírito Santo o indispensável cooperador da igreja. E aí, eu não pude separar apenas um versículo, eu precisei separar vários textos para nós meditarmos sobre isso. Atos capítulo 9, verso 31. Atos 9, 31, por favor, meus irmãos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O que nós aprendemos aqui nesse texto? Que o Espírito Santo, ele é o indispensável cooperador da igreja, e aqui ele estava fortalecendo a igreja. Na ACF, em outras versões, ele fala, está traduzido como consola, né? Na consolação. Mas eu prefiro, o termo aqui é o verbo do termo que Jesus utiliza lá em João 14, quando menciona consolador. E se os irmãos se lembrarem da nossa meditação sobre mergulhados no Espírito Santo, eu comentei que o termo significa consolador, ajudador, encorajador, uma série de quesitos. E aqui eu entendo isso. Não é que a igreja crescia sendo consolada, mas ela era fortalecida. E por que a igreja era consolada, confortada e fortalecida? Porque a igreja crescia sendo perseguida. A igreja estava debaixo de profunda perseguição, conforme os textos aqui nos mostram. Logo no capítulo anterior, para os irmãos entenderem o contexto, ele menciona aqui a igreja de Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja da Judéia é a igreja ali de Jerusalém e os arredores. A partir dali, a igreja começou, e a perseguição começou exatamente ali. Foi exatamente a partir dali. A partir da perseguição, Atos no capítulo 7, a morte de Estevão, e exatamente a partir dali. Aí, na virada do 7 para o 8, logo após a morte de Estevão, versículo 1, e também Saulo, capítulo 8, consentiu na morte dele, de Estevão, e esse mesmo Saulo que se converteu foi chamado para a obra missionária. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, na região da Judéia. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então esse é o contexto de uma igreja que estava crescendo assim e estava sendo fortalecida, consolada, confortada pelo Espírito Santo. O que eu aprendo na prática aqui para a nossa vida? Porque o mesmo texto, irmãos, que fala desse fortalecimento, desse consolo do Espírito Santo, e a igreja vai precisar nesses últimos dias muito desse fortalecimento do Espírito Santo. Por quê? Porque nós seremos odiados de todas as nações. Não se esqueça disso. E pode ser que você e eu ainda estejamos aqui nessa terra quando esse momento acontecer, que no meu entender é para a nossa geração, por aquilo que a Bíblia revela. Então, olha que louco isso. O Espírito Santo, ele fortalece, ele nos encoraja, ele nos conforta, ele nos consola em meio a essa perseguição
pela qual a igreja passa, ao longo de toda a história da igreja. Né? Para os irmãos terem uma noção, no século XX, morreram mais cristãos foram martirizados do que em todo o restante da história da igreja, mais até do que nos primeiros séculos. Só no século XX, anos 1900 e alguma coisa. Mais cristãos morreram do que toda a história da igreja, inclusive nos primeiros séculos, quando morriam de forma muito violenta. Então, se nós seremos odiados de todas as nações, esse fortalecimento do Espírito Santo é indispensável. Essa cooperação do Espírito Santo conosco é indispensável. Só que o mesmo texto, o mesmo versículo, irmãos, ele fala o seguinte a respeito desse consolo do Espírito Santo. Versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Ou seja, não é porque nós precisamos do consolo, do conforto do Espírito Santo, do fortalecimento, que nós vamos andar de qualquer jeito. Quem é fortalecido pelo Espírito Santo, quem é consolado pelo Espírito Santo, precisa andar em temor, a ter uma vida em temor. Só que nós queremos a ajuda de Deus quando nós estamos em apuros, mas nós não queremos demonstrar a Ele, em temor, o nosso amor a Ele. O que acontece nesse momento? Estamos precisando de uma genuína conversão a Deus. Se eu quero a ajuda de Deus, mas eu não quero me entregar a Ele num santo temor, de verdade eu não pertenço a Ele. É simples assim, irmãos. Então, se temos esse fortalecimento, precisamos ser constrangidos a andar em temor. Uma outra verdade de Deus que age sobrenaturalmente no ser humano, e sendo um indispensável cooperador da igreja, é que Ele derrama o amor de Deus a nós. Romanos capítulo 5. Romanos 5, 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós meditamos aqui, nós vemos que o Espírito Santo, ele é derramado nos nossos corações. Esse Espírito que age sobrenaturalmente, ele derrama no nosso coração o amor de Deus. Mas eu não estou conseguindo amar aquela pessoa que me ofendeu, que me trata mal, que fala mal de mim. Então, você está precisando pedir que o Espírito Santo te enche. Porque o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração. Agora, o que nós sabemos que o Espírito Santo ele derrama o amor de Deus no nosso coração? O que isso nos leva à prática? Aqui o texto nos mostra diretamente.
ser gerada no nosso coração a esperança por meio de uma experiência gerada na paciência. Então, quando você lembrar que o amor de Deus, ele está em você, porque o Espírito Santo derramou esse amor no teu coração, se lembre que você precisa ter paciência para perseverar, e essa perseverança vai gerar um caráter cristão em você, essa experiência, e essa experiência vai gerar esperança no teu coração. Se você não tem tido esperança, se você não tem tido um caráter experimentado no Senhor, um caráter transformado, se você tem tido dificuldade para perseverar, para ser paciente em meio às tribulações, é sinal de que o Espírito Santo precisa ser derramado mais ainda no seu coração, ou se eu estiver vivendo assim. Uma outra verdade sobre o Espírito Santo como indispensável cooperador da igreja é que ele ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8, versos 26 a 28. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você e eu somos sinceros conosco mesmo, se eu sou sincero comigo mesmo, se você é sincero contigo mesmo, nós precisamos admitir as nossas fraquezas. Amém, irmãos? A nossa fragilidade. Eu falava recentemente, acho que foi na última pregação, quando eu falava quando os discípulos, um pouco antes dos discípulos saírem para o jardim de Getsemane com Jesus, quando Pedro bateu no peito e disse que jamais negaria ao Senhor, que nós precisamos ter humildade e reconhecer a nossa fragilidade. Nós somos fracos. E passamos por momentos, irmãos, que nós estamos mais fracos ainda. Talvez você vê aquela pessoa com um sorriso no rosto, que transmite para você sempre alegria, mas lá no fundo do coração dela está numa profunda fraqueza interior que só o Espírito Santo sabe, e você não sabe. Às vezes aquela pessoa que está te encorajando, aquela pessoa que tem uma palavra de ânimo para você, tem um abraço, tem um sorriso, uma palavra amiga, e quando você olha, puxa, fulano não passa por problema na vida, às vezes é aquela pessoa que está mais precisando da nossa ajuda. Então, nós precisamos admitir a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Só que o maravilhoso disso é que o texto aqui nos revela que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas. Inclusive, a nós externarmos isso para Deus. Que nem isso a gente consegue. A gente é tão ruim, irmãos, tão ruim, que nem expressar as nossas fraquezas a Deus a gente consegue direito. Está aqui no texto bíblico. O Espírito Santo nos ajuda intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Nós podemos contar com essa ajuda. Sabe aquele momento que você está tão mal, Às vezes, alguém de casa sabe, percebe. Às vezes não. Às vezes você esconde isso.
Os irmãos na igreja não sabem, os colegas de trabalho não sabem, seu pastor não sabe, meu pastor não sabe, mas o Espírito Santo sabe. E nesse momento nosso de fragilidade pela qual nós estamos passando, nós podemos derramar o nosso coração a Deus. Deus nos escuta. Ah, mas eu não consigo nem colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. O Espírito Santo sabe, irmãos. Ele sabe. Ele sabe disso. E na hora que você vai dobrar o seu joelho, vai prostrar o teu coração diante de Deus, e você às vezes não tem nem palavras para expressar como o teu coração está fragilizado naquele momento, o Espírito Santo te envolve, irmãos. E aquele que, por exemplo, ora em línguas, você começa a orar em línguas, você não sabe nem aquilo que você está falando. Mas o Espírito Santo está lá conversando com o Pai, falando daquela necessidade que está aqui no íntimo do nosso coração. Quando você acaba a oração, você nem sabe o que você falou com Deus. Mas quando você levanta renovado. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E esse termo grego aqui, de ajuda, é um termo que significa, uma ajuda muito próxima, de quem está ali juntinho com a gente, está lado a lado. Você pode pensar na pessoa mais íntima do teu círculo de amizade, do teu relacionamento, a tua mãe, o teu pai, o teu marido, a tua mulher, o teu filho, aquele teu amigo íntimo. Nenhuma dessas pessoas está tão próxima do que o Espírito que habita no seu coração. E no momento da sua fragilidade, Ele te sonda, Ele sabe, e na incapacidade de você expressar isso em palavras, Ele traduz para Deus, Ele aperta a tecla SAP para Deus, e quando você termina aquele momento, você sai dali fortalecido no Senhor, porque Ele nos ajuda, irmãos. Esse é o Espírito que age no sobrenatural, o indispensável cooperador da igreja, que nos ajuda em meio às nossas fraquezas. O Espírito Santo de Deus. Outra verdade desse que é o cooperador indispensável da igreja. E na prática? Essa é a verdade. O que eu faço com isso? Lembra, imediatamente antes, o vento aqui me derrubou, ó. Imediatamente antes, o texto fala o seguinte, versos 25 a partir do 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aí ele começa a entrar num assunto, é que se é certo que com Ele nós passamos por sofrimentos, saibamos que seremos glorificados. Esse corpo carnal aqui será transformado num corpo de glória. E nós não passaremos mais pelas tribulações pelas quais nós aqui passamos. Aí ele continua. Inclusive a luta contra o pecado. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É ficha pequena aquilo que a gente passa.
porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos o quê? Aí ele continua, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, o nosso resgate, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Do que o Espírito Santo está falando aqui? De que ele nos ajuda a enfrentar as tribulações. Aí o versículo aí continua, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, a nós enfrentarmos as tribulações. O que na prática você e eu precisamos fazer? Confiar na soberania de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando o Espírito Santo nos fortalece, nos ajuda nessas nossas fraquezas, em meio à tribulação, qual é a nossa reação? Amém, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que isso aqui é passageiro, e se o Senhor está permitindo eu passar por essa tribulação, é porque o Senhor sabe que isso vai contribuir para o meu bem. E ponto final, irmãos. O Senhor, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Uma outra verdade do indispensável ajuda cooperador da igreja, Efésios 1. Efésios 1. O relógio está me ajudando, mas o cronômetro não está não. Agora eu estou na dúvida se eu sigo o relógio ou se eu sigo o cronômetro. Aí eu dei aquela olhadinha assim para o pastor, né, para ver se cola. Relógio está certo, irmãos? Está certo? Amém. Efésios 1. Versos 13 e 14. O Espírito Santo, ele nos sela para a redenção. Em quem Cristo, né? Final do verso 12. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ele é o certificado de propriedade de que nós pertencemos a Deus, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Na verdade eu botei 14, mas segue, né? Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor, por isso que, por nós termos sido selados pelo Espírito Santo, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus,
e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu amor sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Paulo está falando que, olha, vocês foram selados para o Espírito Santo para o dia da redenção. Ele, na vida de vocês, é o certificado de propriedade que vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. E naquele grande dia, vocês serão resgatados. Olha, por causa disso, sabendo dessa verdadeira fé, sabendo desse amor que vocês têm, eu não paro de dar graças a Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações. E aí vem continuando a falar aquilo tudo ali. Então, a verdade é que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E o que na prática, isso precisa nos levar? Isso precisa nos conduzir a nós termos o nosso entendimento iluminado. Por quê? Versículos 17 em diante. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ou iluminado o coração, o interior. Para quê? Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamado, para que vocês compreendam a grandiosidade da salvação que alcançou, para que vocês compreendam da onde vocês foram tirados e para onde vocês foram levados, e para que vocês saibam as riquezas da glória, da herança dos santos, para que vocês gerem no coração de vocês uma grande expectativa pela eternidade, por aquilo que vocês vão herdar na vida eterna. E aí ele continua, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, e que vocês compreendam a grandiosidade do poder que age no coração, na vida de vocês. Aí ele explica, ele faz questão de explicar que poder é esse, o poder que ressuscitou a Cristo Jesus. E que poder é esse? O Espírito Santo. Então você e eu sermos selados, sabermos que nós fomos selados, sabermos que nós somos propriedade de Deus, que nós temos um certificado de propriedade no nosso coração, o Espírito Santo precisa nos levar ao entendimento da grandiosa salvação que nos alcançou, da grandiosa herança que nos espera na eternidade e do poder do Espírito Santo que trabalha em mim e em você, o Espírito que opera. Senhor, eu não consigo ainda abandonar aquela prática do pecado. Há um Espírito operando em você, transformando o seu coração. Senhor, eu não consigo ainda agir daquela forma como eu deveria. Há um grandioso poder agindo dentro do seu coração. Existe um poder que age em mim e em você, na vida daquele que sabe a grandiosa salvação que alcançou, daquele sabe que era pecador, daquele que sabe que era escravo do pecado, daquele sabe que na eternidade estará para sempre com o Senhor. No passado, Ele nos chamou, no futuro tem a herança, e no presente tem o poder do Espírito Santo agindo em mim e em você, irmãos. Quando você e eu meditamos que o Espírito Santo nos sela, pensa nisso, que o Espírito Santo age no nosso coração, da onde você foi tirado, da onde eu fui tirado e para onde nós iremos. Esse é o Espírito Santo que nos sela para a redenção. Uma outra verdade, Efésios 5,
Jesus. A Bíblia está até aqui voando. É o gasto, tá, irmãos? Não é desleixo, não. Efésios 5, 15 a 21. Esse indispensável cooperador da igreja, ele enche o nosso ser. A partir do verso 15, nós muitas vezes lemos Efésios 5, 18 na parte B, nos esquecemos da parte A e nos esquecemos do contexto. Qual é o contexto? É isso aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Lembra da pregação do evangelista Adriano, remindo o tempo? Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, qual é a verdade? A verdade é que o Espírito Santo nos enche, irmãos. E o que na prática nós precisamos fazer? Nós precisamos ser constrangidos a aproveitar melhor o nosso tempo, a remir o tempo. Ser cheio aqui do Espírito Santo está no contexto de nós sabermos andar como convém, fazendo o quê? Remindo o tempo, abandonando o pecado, deixando as práticas que ofendem a Deus de lado, não sendo ignorante em qual é a vontade de Deus, está aqui no verso 17, mas entendendo qual é, e não nos embriagando, não nos distraindo com as coisas desse mundo, mas nos enchendo do Espírito Santo. Uma outra verdade desse cooperador indispensável da igreja é que ele nos alerta contra o engano. 1 Timóteo capítulo 3, verso 14. Escrevo-te estas coisas. O que Paulo havia acabado de escrever aqui a Timóteo? As características de um obreiro no meio dos irmãos, né? Seja ele um pastor, seja ele um diácono, as características aqui. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, ou seja, Timóteo, eu queria te explicar pessoalmente sobre essas questões de como você colocar em ordem a igreja, o convívio entre os irmãos, para que os pastores possam andar como convém, para que os diáconos andem como convém no meio dos irmãos. Mas eu preferi te escrever bem depressa, porque se eu demorar, que você saiba como convém andar na casa de Deus. E a casa de Deus não é essa estrutura física. A casa de Deus somos nós, pessoas, a reunião dos discípulos de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aí continua especificando o que seria. Então, o que nós vemos aqui? Esse alerta contra o engano. É interessante
você notar aqui a especificidade que Paulo relata de que o Espírito... Não é que ele teve uma... Olha, eu estou tendo uma impressão no Espírito que eu acho que é o Espírito Santo. Olha, eu acho que é Deus que está falando comigo. Não. Ele diz, o Espírito diz expressamente. O Espírito está falando com ele expressamente o quê? Que nos últimos tempos muitos se desviariam da fé por causa da mentira, por causa do engano e por causa da doutrina de demônios. Exatamente o que está acontecendo em nossos tempos. E quando ele fala isso, ele começa falando mais em oposição ao quê? Ao que ele acabou de falar. Então, esse alerta contra o engano, o que isso nos traz aqui? É de que, em oposição, em contraste a esse engano, a igreja, a casa de Deus, que somos nós, o que nós somos? A coluna e firmeza da verdade. O mundo age engano, o mundo age mentira. As doutrinas de demônios estão aí. E a igreja? A igreja sustenta a verdade. E essa verdade revela o mistério da piedade, que Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, nós precisamos contrastar com a verdade. O mundo está pregando mentira e a igreja proclamando a verdade. Amém, irmãos? Uma outra verdade aqui desse cooperador indispensável da igreja é que ele fala ao íntimo do coração. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Estamos na reta final. Hebreus 3, versos 7 a 10. Portanto, como diz o Espírito Santo, uma pausa aqui, irmão. Se ele expressamente alerta, é uma pessoa, não tem que discutir, né? Está na Bíblia. Como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Então, o que o Espírito Santo faz aqui? Essa verdade, o indispensável cooperador da igreja, é que ele fala ao íntimo do coração dos seus servos. O Espírito Santo fala ao nosso íntimo quando nós estamos errando. Quando nós estamos intencionados a seguir o erro. Você e eu falo por mim, mas como você é ser humano também, eu falo por você também. Você e eu fingimos muitas vezes que o Espírito Santo não está falando com a gente. Mas ele está. E ele fala ao íntimo do nosso coração, nos olha, não faz, não revida, tenha paciência, não fala isso, não se vinga, perdoa. Ele está falando ao íntimo do nosso coração. Ó, você está invejando, para com isso. Ó, você está suspeitando o mal do outro, não faça isso. Ele fala ao íntimo do nosso coração. E nós, muitas vezes, fingimos que nada está acontecendo, irmãos. Por quê? Isso é retrato de um coração duro. Então, se ele fala ao íntimo do coração, isso nos chama ao arrependimento, irmãos. Não endureça o coração. Se o Espírito Santo está falando no íntimo do seu coração, arrependa-se, em nome de Jesus. Se o Espírito fala ao íntimo do meu coração, eu preciso me arrepender, dar voz, ouvidos, melhor dizendo, à voz do Espírito Santo. Uma outra verdade desse indispensável cooperador da igreja é que ele soprou as Escrituras. 2 Pedro.
capítulo 1, versos 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O que significa esse versículo? Esse versículo significa que, por meio dos profetas, Deus foi clareando, iluminando, foi descortinando, foi revelando aos pouquinhos, gradativamente, até que o dia amanhecesse e a estrela da alva. Qual é a estrela da alva? A estrela da manhã? É o sol da justiça. Está falando de Cristo. Até que Cristo apareça em vossos corações. Desde Gênesis, Deus foi iluminando a revelação da redenção. Iluminando, clareando, foi revelando gradativamente, até que na plenitude dos tempos, Cristo veio e se manifestou. Então é isso que ele está falando, que dos profetas até Cristo ser manifestado, é que a luz que vinha sendo iluminando de pouquinho em pouquinho, ela clareou, iluminou as trevas do nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. O que é ser inspirado? O que é o Espírito Santo inspirar? É o Espírito Santo soprar dentro. O Espírito Santo soprou dentro daqueles homens as Escrituras. Então, esse Espírito que soprou as Escrituras, isso nos traz o quê? A revelação completa da redenção. Então, quando você e eu pensamos nisso, que o Espírito Santo inspirou, soprou as Escrituras nos escritores da palavra de Deus, isso precisa nos levar a olhar para a palavra e ter a revelação do Evangelho, a revelação de Cristo Jesus na nossa vida. A última verdade sobre o indispensável cooperador da igreja é que ele aviva a esperança pelo retorno de Cristo. Aquele texto da última escola bíblica, Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito Santo hoje, ele está onde? Pairando no ar, nessas paredes, nesse microfone. Onde o Espírito Santo está? Em nós. Se ele está em nós, onde o Espírito Santo está dizendo para Jesus, vem? É em nós. Então, o que isso significa? O Espírito Santo está avivando a esperança pela volta de Cristo. O Espírito Santo faz arder o nosso coração pela esperança do retorno do Senhor. O Espírito Santo brada em nosso coração que falta um pouquinho de tempo, que o Senhor Jesus vai rasgar os céus e virá numa nuvem com poder e grande glória para nos buscar, irmãos. Quem faz isso? É o Espírito Santo dizendo, vem, vem Jesus, vem. Ele fala onde? Aqui dentro, irmãos. Não é perceptível que nos últimos anos a gente tem tido, meu Deus, falta pouquinho para Jesus voltar, né? É o Espírito Santo falando no nosso coração, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. E o que isso precisa nos levar, então? A evangelização, irmãos. A evangelização, porque olha o que diz, e quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É o convite à salvação. E quem faz esse convite? A igreja, por meio do Espírito Santo.
Se você ama a vinda do Senhor, você precisa pregar o Evangelho. É simples assim, irmãos. Amém? Vamos orar? Bendito Deus. Pai querido, te damos graças pela tua palavra. Nos ajuda a compreender esses ensinamentos, a colocar em prática, Senhor, tudo isso. Ajuda-nos na minha fragilidade em expor o ensino com fidelidade das Escrituras, mas eu confio em Ti, Espírito Santo, ao Senhor ensinar a cada um de nós. Sela esses ensinos nas nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a nós colocarmos em prática. Nós oramos em Cristo Jesus.